Olá. Deixa eu ver aqui. Tá mudo, Roberto, seu microfone. Carol, escutou? Tá escutando agora? Aqui também tá, peraí. Alô, oi, vamos... Okay? Olha aí. Deu. Tá escutando? Tô. Tá muito frio aí, Carolina? Tá. Aqui também hoje está geladinho, mas nada como Poços, né? Como posso, Zé? Bom, Roberta, muito obrigada, viu? Você está conosco, vai ser uma grande alegria dividir aí com você essa tarde. Ah, que bom, eu também, Carol, estou muito feliz. Tá, eu vou encostar aqui a porta. A gente vai começar? Isso, nós podemos já ir iniciando, né? Eu vi que já teve uma turma que participa da nossa rede que já está conectada, né? E o Carlos, nosso secretário, daqui a pouquinho ele vai entrar para falar um pouco conosco, né? Dar uma palavra. Mas enquanto isso, acho que a gente pode ir começando. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para todos. Estou vendo que tem gente aí me escrevendo no chat, já estou respondendo. Isso. Bom, então, muito obrigada pela sua presença. Também quero agradecer a todos os que estão conosco. A iniciativa dessa live, ela partiu da rede da criança e do adolescente. Nós iniciamos o modo remoto também das reuniões. E só para explicar um pouquinho bem breve, né, como que a gente se organiza, a rede da criança e do adolescente, então, acontece já há mais de um ano, 2 anos, e a proposta é que a gente mensalmente se encontre e os atores que trabalham, né, com o público da criança e adolescente aqui de Poços de Caldas, e que a gente possa, nessas reuniões, então, levantar os nossos desafios, as nossas problemáticas, e sempre tentar aí, a partir da nossa conversa, né, com esses diversos atores, pensar em soluções possíveis e construção de fluxos, protocolos. Então, a rede, ela é uma rede aberta, né, um público que trabalha com a criança e adolescente pode participar conosco. Nós temos a nossa página no Facebook, também a nossa página no Instagram, né? E essas reuniões, elas têm, então, esse intuito, né, de trabalhar com as leituras mesmo desse público de Poços de Caldas, e muita coisa aconteceu a partir da rede, né, da nossa organização. Vários fluxos, como eu citei, né, a própria organização dos seminários. Então, muitas coisas, elas vieram também a partir dessas reuniões mensais com a rede. E nesse momento da pandemia, nós tivemos, então, algumas demandas, né, desse modo remoto, tanto a educação, nós da assistência, saúde. Então, nós levantamos também algumas problemáticas, mas também nós levantamos possibilidades e saídas, né, para esse enfrentamento, né. E uma delas foi a iniciativa de lives, que a gente pudesse ter momentos, então, de discussão com outros atores, outras pessoas, para contribuir com a nossa leitura, né, intersetorial. E você foi a nossa primeira convidada, e a gente está muito contente de você, né, ter aceito o nosso convite. E é isso, eu dei uma introduzida e você pode começar conosco. Bom, então vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Eu tentei responder no chat aqui, mas não consegui. Vi que o Juliano me deu boa tarde, a Bárbara, né, a Ilza, enfim. O Juliano pergunta se eu estou com saudade de Poços de Caldas. Sim, estou com saudade de Poços de Caldas, né? Enfim, mas eu estou, principalmente, assim, muito contente de estar com vocês. Eu quero parabenizar, né, a rede por essa iniciativa. Eu acho que é um momento importante a gente estar, né, numa rede virtual para trocar, né, já que está tudo tão mudado, está tudo tão diferente, que a gente também possa aproveitar essa diferença a nosso favor, né? Então, isso que está
acontecendo aqui, eu penso que é um desse proveito, né? Eu posso estar com vocês, né? Que eu gosto tanto dos trabalhadores de Poços, né? Enfim, conheço, já fui outras vezes, enfim. Então, mesmo com a pandemia, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês, assim, tá? Porque isso que a Caroline trouxe, eu acho que é muito importante, né? A gente falar um pouco do que está acontecendo, mas também a gente pensar saídas, a gente pensar possibilidades, gente, porque eu não tenho a mínima dúvida que a pandemia, essa pandemia, né, do coronavírus que a gente está vivendo, ela trouxe um monte de linhas de tensão, de imprevisibilidade para todos nós, né? E, principalmente, eu vejo isso para o campo das políticas públicas, né? E por quê, né? Por que eu falo principalmente, né? Porque a gente sabe das dificuldades de intervenção junto aos vulneráveis, junto às camadas baixas, né? Para tentar garantir os direitos mínimos, né? Para os cidadãos. Então, eu acho que. Eu vou botar meu celular no silencioso, gente, peraí. Então, eu acho que a gente. É um desafio para todos nós, né? Eu não trabalho diretamente nas políticas, mas eu estou junto com as políticas na universidade, em supervisão. Eu acho que é um desafio para a gente. Como que a gente vai garantir os cuidados aos usuários nesse contexto, né? Essa é uma grande questão. Então, eu queria conversar um pouco, trocar um pouco com vocês sobre isso. Então, eu sou uma professora que eu estudo muito análise institucional. E eu entendo esse coronavírus, eu acho que ele surge como um analisador, como um acontecimento que vai colocar em análise o jeito que a gente está vivendo, né? E vai também afirmar toda essa mudança nos sistemas sociais, né? Então, o que é esse tal desse analisador, né? O criador da análise institucional, ele chama Luhmann. E o que ele fala? Ele fala que a sociedade ela é como se ela fosse composta por uma rede de instituições. E essas instituições, elas vão ter um lado instituído, né, que é uma força que vai tentar reproduzir, mas elas vão ter um lado instituinte, que vai trazer o novo, que vai apostar na mudança. Então, os analisadores, eles vão aparecer como situações, como práticas, como acontecimentos que vão revelar a contradição dessas forças, né? E os embates entre elas. Então, eu entendo, gente, que esse coronavírus, ele vai colocar em análise, ele está colocando em análise os nossos instituídos, né? E ao fazer isso, ele questiona a nossa forma de viver atual, né? Que é uma forma de toda a humanidade que vai ser centrada na dimensão econômica, produtivista, né? Nesse ritmo acelerado, né? Nesse excesso de coisas que a gente faz, né? E é uma forma que capitaliza todas as nossas ações, né? E muitas vezes, para fazer isso, desconsiderando a natureza, as condições climáticas e sociais, né? Então, assim, eu penso que também, além desse questionamento, a gente pode ter, eu acho que essas forças, elas apontam também, esse analisador, perdão, para forças instituintes futuras, né? Que não se curvem a reprodução desse modo, né? Dessa lógica, sei lá, neoliberal. Então, eu acho que a gente está vivendo com a Covid-19, né? Ela atua como um analisador histórico, né? A gente está vivendo um momento histórico muito importante, que eu não sei nem se a humanidade vai ser a mesma, né? E
por que eu falo, o que eu chamo, né, de analisador histórico? Eu acho que é um acontecimento que conjuga elementos muito heterogêneos, que vão estar permeados por contradições e por relações de poder. E acho que no nosso país, esse analisador ele tem algumas especificidades. E eu queria destacar duas especificidades para vocês hoje aqui na nossa conversa. Primeiro, o fato da gente ter um governo de direita, né, que com certeza interfere no enfrentamento dessa tragédia, né, no meio da crise política que a gente está vivendo. Então, a gente é um país que, além da pandemia, a gente vive um pandemônio, né? Então, eu começo com um texto do Safatli. Ele tem um texto que se chama Bem-vindo ao Estado Suicidário, que tá, quem quiser ler sobre a pandemia, gente, eu vou sugerir para vocês uns textos da N-1, que chama, ela tem uma coleção que chama Pandemia Crítica. A N-1 é uma editora coordenada pelo Peter Pelbar, que é um filósofo paulista, e ele fez, desde que apareceu a pandemia, eles fizeram uma coleção que chama Pandemia Crítica, e toda semana saem textos de sociólogos, de filósofos, de pesquisadores, são textos pequenos, né, não são textos assim acadêmicos, mas são reflexões sobre isso que está acontecendo. E um dos primeiros textos que saiu nessa coleção foi o texto do Safatli. E nesse texto, o Safatli ele vai dizer que nós, brasileiros, né, vivendo essa pandemia, nós somos parte de um experimento de uma tecnologia social, sabe? De uma nova gestão social que ele vai chamar de Estado suicidário. E por que ele fala isso, né? Ele fala isso porque ele vai mostrando que essa forma de gerir o país, ela leva a uma radicalidade, né? A uma radicalidade, à face cruel do neoliberalismo. Né? E quando mostra isso, né, é uma forma, é uma gestão que vai administrar tanto a morte, né, como vai buscar também a sua própria autodestruição. Né? Então, essa nova forma de violência estatal vai insistir numa forma de governar que vai tornar cada vez mais visível a mistura do capitalismo com a escravidão, que é outra especificidade da nossa história. Né? Vai tornar também, não sei, vai mostrar também, eu acho, os nossos silêncios, né? E a invisibilidade das vidas que podem morrer, né? E também um certo ódio à pobreza, assim, muito triste isso que eu fico vendo, assim, fico vendo nas notícias, mas infelizmente a gente está vendo isso com bastante frequência. Então, a segunda especificidade que eu vejo no coronavírus no Brasil é a constatação de que essa é uma doença, gente, que atinge a todos de forma democrática, mas também é uma doença extremamente desigual no nosso país, no seu enfrentamento, né? Em como o confinamento, a gestão do dia a dia, ela é vivida em cada classe social. E aí a gente tem aqui aquela frase que eu acho que vocês já devem ter escutado, né? Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Por quê? Por que a gente não está no mesmo barco? Porque se as classes privilegiadas, né? Eu, por exemplo, eu posso ficar em casa, eu posso fazer o meu trabalho remotamente, eu tenho condições de higiene, eu posso lavar as mãos com frequência, eu tenho álcool gel, né? Enfim, isso não ocorre nas camadas mais baixas, né?
Eles continuam trabalhando na rua, muitos deles não têm acesso à internet, muitas vezes a casa é de 1, 2 cômodos, né? É habitada por várias pessoas, os banheiros são precários, né? Quando tem, não tem água direito, né? Enfim, faltam condições mínimas para o isolamento social, que é a maior, o eixo, né, a diretriz de prevenção, né, da doença do coronavírus, né? E aí, gente, na verdade, essas condições são condições que já faltam há muito tempo, né, no Brasil. Então, eu queria fazer aqui, rapidamente, assim, um pequeno resgate histórico da escravidão no nosso país, né? E eu faço isso, gente, porque a história, ela é muito importante, porque é um dos alicerces da leitura crítica, necessária para a gente fazer ultrapassagem, né? Como nos lembra o Foucault, a gente precisa primeiro criticar para depois a gente ir além, a gente buscar, né, saída, né? Então não é à toa, inclusive, que os regimes de direita eles querem apagar a história. Então vamos lá, vamos passear um pouquinho pela escravidão, né? Tem uma professora da Federal Fluminense, ela chama Lília Lobo, e ela tem um livro muito bom, é a pesquisa dela de doutorado, que chama Os Infames da História, né? Ela estudou os pobres, os miseráveis, os escravos na Constituição do Brasil. E aí ela, vou citar ela fala uma frase, ela começa o capítulo sobre escravidão com uma frase: não houve instituição mais duradoura, mais persistente e mais conservadora do que a escravidão no Brasil. O último país do mundo a extingui-la. Bom, isso é a Lília, né? Então, herdeiros dessa história, gente, o Brasil, infelizmente, ainda é o inferno, né, dos negros, dos pobres, né? Por quê? Além da exploração como escravos, né, que ao contrário do que se acredita, porque a gente tem muitos mitos em cima da escravidão no Brasil, né? A gente tem um mito que não tem racismo, que a gente vive a democracia racial, né, que não é verdade. A gente tem um mito que a nossa escravidão ela foi mais suave que nas colônias inglesas e espanholas, mas não foi, né? E aí tem vários episódios, documentos que mostram isso. Então, além desse inferno, que já foi a escravidão, mesmo os abolicionistas, eles não se lembravam de lutar por reformas que deveriam acompanhar a abolição e, assim, de fato, melhorar as condições de vida da maioria da população, que já eram, os escravos já eram, né, naquela época, a maioria da população. Então, os abolicionistas, quando eles lutaram por esse movimento, né, pela abolição, que concretizou no nosso país em 1888, não tinham políticas de distribuição de terra, de educação popular, de dispositivos que garantissem condições de trabalho para os libertos, né, de saúde. Então, eu fico pensando que talvez esteja neste abandono dos ex-escravos, né, após a abolição, um dos eixos da necessidade de criação das políticas públicas em nosso país. Então, agora dando um salto histórico, né, a gente passando do século XIX, né, para agora, para o século XXI, né, a gente vê a manutenção desse suplício, né, com a necropolítica. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas esse é um termo que ele foi criado pelo filósofo camaronês de Camarão, que chama Achille Mbembe, né? Esse termo ele vai designar a escolha de quem deve viver e de quem deve morrer pelo Estado.
Então, nessa leitura, gente, o Estado, ele produz vidas matáveis. Ele se sente no direito de matar algumas vidas, né? Então, esse filósofo, ele diz também que essa é uma nova tecnologia social, né, de produção e gestão, que vai atuar, como é que ela funciona, né? Ela vai atuar através de práticas, de discursos de desumanização, de coisificação, né, de alguns segmentos da população. E como, gente, se houvesse vidas inferiores, né, e que não fossem passíveis de luto, como se tivessem vidas que não importam, né? Então, eu acho que todo esse processo, ele aponta para uma continuidade da colonialidade, né? Vocês veem, gente, que o Calvário é aqui e que a história não está tão distante. Então, eu vou citar de novo rapidinho a Lília Lobo. Do corpo domesticável do escravo, amansado pelo castigo e pelo excesso de trabalho, derivou o corpo descartável. Quando a Lília fala isso, ela fala isso para falar do ex-escravo que foi liberto, né? Que cai nas redes da caridade, né? Também a gente sabe, outra marca no enfrentamento da exclusão social, da vulnerabilidade no nosso país, e cai também nas redes do perigo social, né? Eles começam a ser a população temida. Eu faço associação com as vidas que podem morrer em nosso governo, né? Então, vou voltar para o nosso governo, né? Para o Safatli, né, o Estado suicidário, ele também convoca a desorganização das esferas federais, estaduais e municipais, né? Cada um faz como quer, né? E uma forte oposição com a esfera científica, né? Porque a ciência, isso aí a gente está assistindo também, ela vai insistir na preservação da vida, né? Mas a esfera científica, ela vai degladiar com a esfera econômica, que vai insistir na manutenção dos lucros, né? Então, eu acho que no campo das políticas públicas, isso é vivido, né? Essa cisão, ela é vivida pelas relações entre a macropolítica e a micropolítica. Vou passar rapidinho por isso, porque eu quero chegar na nossa micropolítica, o que a gente pode fazer, né, como de dentro de uma política pública, né? Então, quem faz essa divisão é Deleuze e Guattari. Eles acham que tudo é política, né? Mas toda política, ela é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica, né? Ela é ao mesmo tempo um funcionamento da realidade por fixação e um funcionamento da realidade por conexão. E que isso vem junto. Tá bom, mas qual a diferença, então, entre a macropolítica e a micropolítica? É o modo de funcionamento. Para esses autores, gente, a macropolítica, ela vai funcionar por classificação. Ela vai funcionar por exclusão, né? E quando ela está operando, ela vai fixar essas vidas heterogêneas, né, que nós somos, em padrões. Por outro lado, a micropolítica, ela já produz deslocamentos, ela busca inventar, né? Embora, a gente vai ver rapidinho, em algumas situações, ela também tenta igualar, ela também tenta homogeneizar, né? Então, as normas que vão ser produzidas pela macropolítica para ordenar a vida, né, e as suas práticas, elas são visíveis, elas são instituídas, né, e elas vão administrar as ações das políticas públicas frente à pandemia. Então, onde que elas estão? Onde que a macropolítica está? Elas vão, essas normas, essas prescrições, elas estão indicadas nas orientações, né, presentes nos documentos, né, nas atividades que cada equipamento tem que ter, nos planos que tem que ser feito, né?
Em contrapartida, a micropolítica, gente, ela é invisível. Mas isso não quer dizer que ela seja menos potente. Né? E ela pode operar, ora para igualar, dominar, né? Eu falei rapidinho, né? No que os autores chamam de microfascismos, mas também ela pode operar para sustentar conexões, produções inéditas. Né? Então, a macropolítica e a micropolítica, elas estão indissociáveis e elas estão presentes nas ações de vocês, né, o tempo todo, né, no cotidiano dos serviços, dos equipamentos, né, cada vez que vocês vão tentar garantir a proteção social, as práticas de cuidado, a educação, enfim, né, e a gente está vendo que hoje, né, com a pandemia, a gente tem, vocês lidam, né, com usuários, com famílias que enfrentam, né, essa dureza, né, essa precariedade, essa dura, né, vida, essa vida dura e o precário suporte dos estados. Então, nesse contexto, gente, alguns municípios, eles encontram ressonâncias com o estado suicidário, né, vivendo esse mesmo embate entre a demanda da economia e a preservação da vida, né? Muitas vezes com pouca preocupação, né, com essa vida, sobretudo das populações vulneráveis. Né? As classes privilegiadas, elas estão muito preocupadas, elas têm condições, né? A gente pode lembrar, né, vamos lembrar aqui da necropolítica e do que eu já falei, da forma desigual do isolamento social. Então, em um ano de eleição e em tempo de pandemia, a gente está vendo uma forte pressão para que as políticas públicas elas retornem às suas origens, né? Com ações clientelistas, assistencialistas, muitas vezes se esquecendo da mudança que vem sendo consolidada, né? Desde a Constituição, que vai sustentar os direitos, seja a saúde, a educação, sejam sociais, né, para garantia da cidadania, das condições dignas de vida. Então, está muito difícil, em nosso país, né, trabalhar, porque muitas vezes os técnicos, né, na micropolítica, eles vivem uma tensão constante, né, que vai se agitar entre os documentos, né, e a gestão. Muitas vezes nós, né, vamos viver, né, essa tensão entre a pressão das classes dominantes, né, e as mortes que não importam. Né? Mas mesmo nessa tensão, gente, eu percebo que as políticas públicas, e vocês, né, que são os técnicos das políticas públicas, ainda militam pela vida, né, tentando preservar a garantia dos direitos humanos e das práticas de cuidado, né? E resistindo cotidianamente, no dia a dia, das pequenas atividades, né? Com as possibilidades inventivas que a gente tem da micropolítica, né? Tentando sustentar um trabalho intersetorial, né? Associando as políticas, né? Dando desdobramento para os casos, sei lá, dos usuários, né? Mesmo que os modos dominantes de poder, eles tentem simplificar, né, tudo e ter certeza de tudo, né, considerando muitas vezes os padrões ideais, né, de existir do jeito da gente tá no mundo, e muitas vezes, infelizmente, rompendo com a lógica dos direitos fundamentais. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa fomentar espaços de reflexões, né? Igual a isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque ninguém tem, assim, uma saída ainda, né? A coisa está toda em construção, né? E, além da gente sustentar esses espaços de reflexão, a gente precisa também dar chance para os usuários, né? Para as populações usuárias das políticas públicas, de serem ouvidas, de serem respeitadas, né, nas suas histórias singulares, porque, afinal, né, todas as vidas importam, né, todas as vidas, eu acho, né, eu acredito nisso, elas valem a pena. Com certeza, é um trabalho muito árduo,
mas eu acredito que é possível, né? Se as forças macropolíticas elas avançam, as forças micropolíticas também, né? Fazendo dos microespaços que a gente está inserido lugares inventivos, potentes em intervenções, né? Que eu acho se iniciam com posturas críticas, né? Então, nesse contexto pandêmico, a gente sabe muito bem, gente, da necessidade de ações de articulação entre as políticas, né? E que vão nos conduzir à intersetorialidade, né? A realidade está hipercomplexa, está árdua, né? E a gente já sabe, mesmo antes dessa tragédia, né, que a ação setorial, a gestão segmentada, setorizada, é ineficiente, né? Ela demonstra uma ineficiência, né? Pela falta de ações integradas, né? E que vão incrementar, eu fico pensando, né? A disseminação do coronavírus, a dificuldade, né, de enfrentamento, enfim, né? A gente sabe, né, desde a escravidão, eu não resgatei a escravidão à toa, que a gente vive num país, né, com vários limites estruturais, né, principalmente no que diz respeito ao atendimento da população, né? Então não tem muito jeito, assim. Os enfrentamentos intersetoriais, elas são convocadas, né? A necessidade de que essa intersetorialidade ela seja sustentada por uma rede de proteção social, né, que construa interface entre os setores, né, entre instituições governamentais, ONGs, né, isso é essencial. A gente precisa dessa rede, gente, para combater os problemas sociais que já eram complexos e ficaram mais ampliados ainda com a Covid-19. Né? A gente precisa integrar as políticas públicas. Então, e não é fácil. Então, para tentar favorecer essa micropolítica inventiva na prática setorial, eu quero falar aqui na minha fala, já caminhando para o fechamento, porque eu acho que a gente vai abrir também para um diálogo, né? Acho que a Caroline, acho que essa é a proposta, né? Então, eu quero enfatizar, isso é uma coisa que eu falei para vocês, é uma coisa que apareceu muito claro na minha pesquisa sobre intersetorialidade, que eu já apresentei a Impostos, quando eu lancei o livro, né? A importância nessa dimensão dos encontros para essa militância, a importância da gente estar atento ao que circula nas relações. Então, nesse viés, eu vou falar agora rapidinho, né, do corpo a partir da leitura deleuziana do Spinoza. Né? Spinoza, ele era um filósofo que escrevia em 1600, ele morreu muito novo, assim, com 30 e poucos anos, mas ele era uma época da Inquisição e ele defendia, né, a imanência. Ele defendia que o corpo e o pensamento vinham junto, por isso que ele teoriza sobre o corpo, e ele fala que o corpo ele é uma potência, o corpo ele é um jogo de forças, né, que vai variando nas relações que a gente faz. Né? Por quê? Porque essas relações elas podem nos compor ou nos decompor. E essa potência, que é importante, né, a gente tentar conectar com ela, né, ela faz parte da gente, né, ela é nossa essência, ela vai estar em tudo que existe, e ela pode ser alterada pelo que nos envolve. Então, se ele fala isso, que jogo que a gente está imerso com a pandemia, né? Como é que andam nossas forças? O que está nos envolvendo, né? Então, pensando nisso, gente, de uma forma intuitiva, porque a gente está no meio da pandemia, né? Eu encontro dois tipos de corporeidades nesse tempo, né? De subjetividades pandêmicas. Quais são eles? Os corpos medrosos e os corpos em vertigem. Os corpos medrosos são os nossos corpos com a sua potência, com a potência que a gente tem, esvaziada pelo medo. Né?
eu entendo que boa parte dos microfascismos, né, que vão sustentar a necropolítica, das dificuldades com as diferenças, com as alteridades, elas são deflagradas pelo medo, pela consciência, gente, da nossa própria vulnerabilidade que esse vírus esfregou no nosso nariz. Então, outro texto dessa pandemia crítica é o texto do José Gil. Ele é um filósofo português, é um texto também da N-1. Ele tem um texto que se chama O Medo. E aí ele fala que esse medo que nos vulnerabiliza é o medo do contágio, né? E esse medo do contágio, ele é muito perigoso, porque ele coloca o outro como um mal radical, né? O outro que vai nos contaminar, o outro, né? E aí você precisa se preservar individualmente, né? E aí você começa a perpetuar esse modo indivíduo, só penso em mim, eu só me cuido de mim, né? Que é o modo que é propagado pelo neoliberalismo, tentando negar o coletivo, né? Que nós todos fomos colocados por essa pandemia e cuja saída vai vir daí, né? Mas vamos lembrar, a mesma tempestade, mas não o mesmo barco, né? O nosso barco ainda está bom, tem umas jangadinhas, tem, né? Que estão muito piores. Então, esse medo, gente, ele circula e ele nos enfraquece, ele nos torna impotentes, ele nos endurece, né? Nas políticas públicas, ele nos faz evitar estar com os usuários, não querer trabalhar, nos proteger, né? Por quê? Porque a gente está em risco mesmo, né? Pensar em deixar as intervenções para quando a pandemia passar, né? Então, e outros corpos? Esses são os corpos medrosos. E outros corpos são os corpos em suspenso, né? Aqui, nós já estamos com a potência preenchida de vertigens, né? Nós estamos cheios de vertigens. Vertigem do abismo, da finitude, de estar suspenso, né? Para além de todas as nossas rotinas, de nossos hábitos, né? Porque, afinal de contas, nós fomos excluídos da nossa vida, né? Das nossas relações, de como que é do nosso cotidiano, não é? E quando a gente está preenchido de vertigens, nós vacilamos, nós nos paralisamos, né? Nós não podemos planejar, né? Nós já estamos excluídos mesmo, né? Das relações, dos espaços, nós temos fantasias de aniquilamento, né? É muito sério isso que está acontecendo. Então, esses dois corpos, gente, eles nos imobilizam pela angústia, pela tristeza, pelo ressentimento, talvez, né? A gente ainda não está conseguindo exprimir a nossa potência inventiva, que nós vamos precisar dela, né? Como vamos? Nós estamos tristes, nós padecemos e a gente não consegue agir. Muitas vezes a gente só consegue reagir, né? E a gente não pode esquecer, gente, que os afetos dominantes, né, os poderes dominantes, né, os poderes estabelecidos, eles comunicam afetos tristes, né? Por quê? Porque através desses afetos, para Spinoza, você imobiliza o poder da ação. Então, quanto mais afetos tristes tiver, menor é a capacidade de agir. E assim se torna mais possível o controle e a dominação. Então, óbvio, né, que quem nos domina nos quer com bastantes afetos tristes. Mas é importante, gente, a gente pensar também em diálogo, ainda em diálogo com esse filósofo, que a tristeza, mas também a alegria, né, a afirmação da nossa existência nela mesma, vem das relações, vem de forças externas, né? Aí a importância que eu falei um pouquinho atrás dos encontros das nossas relações.
Então, o Spinoza fala, a gente precisa ser ético, né? Por quê? O que é isso, ser ético? Nesse pensamento, o verdadeiro critério da ética, gente, é sempre o grau de potência. A gente precisa se conectar com a nossa potência, né? E é muito bonito o que ele fala, porque ele fala que aqueles que não alcançam, né, a liberdade e a autonomia, eles não são culpados, eles são impotentes. Eles são pessoas incapazes de selecionar os bons encontros, né? E deixar para lá os maus encontros, né? E aí ele coloca, né, nessa coisa, como é que a gente é ético, né? A gente tem que exercer a nossa potência seletiva, que vai nos permitir selecionar os bons encontros, que são os encontros que nos fortalecem, são os encontros que nos ligam ao que a gente pode, né? E driblar os maus encontros, que nos entristecem, que nos, né, nos minam. Então, eu acho, gente, que esse é o nosso desafio, né, no enfrentamento do coronavírus, né? Sobretudo para vocês que estão numa rede intersetorial, né? Como que a gente converte a passividade em atividade, né? O fechamento em um só setor, né? Em uma rede de conexões entre setores, né? E nesse deslocamento, nessa conversão, né? A alegria, para Spinoza, ela é uma paixão ética por excelência, né? Por quê? Né? Porque a alegria, ela nos afirma, né? Porque para o Spinoza, nós somos definidos pelo que nos move em determinada direção. Nós somos definidos pelas nossas potências, nossa potência de pensar, de agir, né? E cada um de nós tem um modo de agir próprio em função do nosso grau de potência, que vai variar com as relações que a gente estabelece. Então, atenção a isso. Então, fechando. Nesse cenário, gente, como que a gente garante a prática intersetorial, inclusive nesse novo modo de trabalho remoto, né? Porque agora mesmo eu estou trabalhando com vocês remotamente. A gente está diante de uma nova linguagem, né? Em que a gente tem que falar para uma tela. Eu mesmo já não aguento mais, gente. Eu dei aula o semestre inteiro na PUC para uma tela, né? O nosso corpo, ele vira, gente, só uma voz, um rosto, um olhar, né? E tudo isso nos causa muito desconforto, né? Muitas vezes a gente fala por duplo. Eu falo para vocês e fico me vendo, né? Eu já não aguento mais também me ver, né? Então, e eu acho que tudo isso, mas isso é uma nova linguagem, a gente tem que se virar com ela, né? Eu acho que tudo isso traz essa necessidade da gente repensar a nossa prática, né? Então, vamos lá. Como que é alguma pista, né? Porque eu não tenho saídas, obviamente, nós estou pensando junto com vocês, né? Algumas pistas para garantir essa prática nesse novo contexto, né? Quais poderiam ser, né? Eu acho que, primeiro, sendo potentes, né? Nós somos, a vida ainda circula, ela ainda está aí, então vamos nos conectar com a nossa essência, vamos nos conectar com as singularidades que nos povoam, né? Sempre atentos aos efeitos dos encontros sobre nós, né? O que nos faz bem, o que nos faz mal, vamos selecionar o que faz bem. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos agir, nós precisamos expandir os nossos modos de viver e de trabalhar, né? A gente precisa se associar entre nós, né? A gente precisa criar estratégias para isso, né? Eu não tenho a mínima dúvida, gente, que a saída para isso está na solidariedade, né? Está no conseguir fazer junto, estar junto. Então, vamos também parar de esperar, né? Vamos sair da lógica especialista e utilitária e vamos experimentar.
né? A gente precisa repensar nossas práticas, e para isso, gente, os diálogos e as decisões conjuntas entre as políticas, né, para sustentar as intervenções com os usuários, né, as orientações da micropolítica, para a gente nos movimentar, né, também a gente precisa fazer isso, né, para pensar outros modos de conduzir e fazer a vida, né, não só trabalhar, né? A gente tem lutas cotidianas para travar, né? Para ver como que a gente se posiciona com a pandemia, né? Mas não vamos nos esquecer que é nas pequenas coisas que a gente tem a oportunidade de reinventar as relações. É no pequenininho que a gente pode se colocar, que a gente pode inventar, né? As coisas, gente, elas ganharam outro tempo, elas ganharam outra forma, outra linguagem. Não tem muito jeito, né? É isso que nós temos para hoje. Então, eu termino a minha fala me amparando no Krenak, no Ailton Krenak, né? Que é um filósofo que a gente tem indígena, e quando ele propõe o exercício para o presente, né? Ele fala da importância da gente viver o presente. Então, vamos criar sentido, né, para o cotidiano mais próximo, né, cotidiano de agora. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada, né? Espero que a gente possa trocar alguma coisa, né? Foi muito bom, Roberto. Fiz algumas anotações aqui. Acho que um ponto assim importante é a gente pensar que a própria rede em si, ela já é uma potência, né, desses encontros, e acredito que a gente vai levantando os desafios, mas a gente também mensalmente também propõe aí saídas possíveis, né? E na última reunião a gente falou dos desafios da educação, em chegar, de fato, né, nesse público que não acessa a internet, das dificuldades de acessar os materiais didáticos, né? Então nós levantamos isso, e na rede a gente também conseguiu apontar, né, as possibilidades, junto da assistência, também a um possível questionário à população, tentar levantar como seria, né, a gente entendeu o que a comunidade sentiu desse modo de ensino, né? Então, nós discutimos isso com a Secretaria de Educação Municipal, nós discutimos isso com a superintendência, que é a responsável pelo ensino do Estado, né? Então, foi muito bacana que nós conseguimos, assim, dialogar, né, pensando numa escuta também à comunidade, né, na população diante dessa pandemia. E também, né, da própria instituição de acolhimento, a gente também recebeu esse retorno, né, das cuidadoras, de como que tem sido esse ensino remoto. Então, a rede como um todo, ela problematiza, né? Então, eu vejo essa micropolítica, assim, também, sendo, né, assim, exercida aqui por cada um de nós. Uma vez eu dei uma aula, e aí uma colega disse assim, mas quem é a rede, né? Ela era da educação. Eu falei, você, né? Eu acho que a rede, ela é, enfim, quem dá o primeiro passo, né, e se convoca a essas ações, enfim. E é um grande desafio mesmo, né, quando você diz dessas incertezas, desse lugar que a gente não sabe muito de como que vai ser daqui para frente. Então, eu não vejo uma leitura pós-pandemia, eu sempre falo isso, eu estou aqui com a Andréia, né, a gente discutiu muito isso, assim, o momento de reinvenção é agora, né, eu entendo isso, assim, de como que nós vamos nos organizar e também trazer a população, enfim, aquela que, na assistência daquela que necessita, né, na saúde e na educação, né, de uma maneira total, universal. Então, assim, são essas discussões que nós tentamos problematizar, né? E eu entendo também a rede como essas conexões também que você traz, né, inéditas, assim, a gente também tenta provocar, assim, nós mesmos essas saídas, e, assim, as nossas reuniões, elas trazem bastante discussão, e eu acho que o principal ponto foi quando a gente definiu que a rede, ela precisaria dessa pauta, né, inicial, de trazer o problema, né, então,
é isso que muitas vezes a gente convoca os atores participantes, né? A trazer os problemas e que a gente possa discutir. Eu também trago, assim, a importância da gente entender que a política de assistência, né, que eu vou estar falando um pouco do que, né, de onde eu percorro, né, que ela é essencial em si, né? Ela não se tornou essencial na pandemia, né? Ela né? Então, a gente também tem que trazer, eu acho que fomentar isso, né, com os nossos atores, enfim. E ela está também em evidência e também no colapso com o SUS, né? Eu também faço essa leitura, nós estamos com muitas demandas, enfim. E eu acho que a parceria com a educação também é muito importante, significativa, quando o CRAS, né, ele também pode informar a educação sobre as suas famílias, sobre como é que está, né, esses acompanhamentos, né? A Andréia está aqui, coordenadora da Proteção Social Básica, e ela tem recebido, né, dessa população que muitas vezes não tem, né, o acesso à internet, né, aos bens que são básicos, assim, né? Então, eu acho que é uma discussão que está muito à tona aqui na rede, né, de como a gente se chegar dessa população, como você disse, que não tem tantos privilégios, né? Então, assim, nós estamos aqui de uma maneira remota, trabalhando e tendo essas possibilidades de troca, mas a exigência, né, não pode ser a mesma, né? Nós não vamos conseguir exigir, né, na mesma intensidade, né, como você diz, né? A tempestade é a mesma, mas, né, nós não estamos, né, no mesmo barco. Eu acho que nós tivemos uma pergunta. Se colocar, Roberta, você consegue fazer a leitura? Ler eu consigo, eu não consigo escrever no chat, porque senão teria... Eu já te... Eu mandei para vocês o link, eu mandei para a Michelle e ela colou. Eu consigo. Você quer que eu leia? Ei, Juliano, você tá bom? Quer, Carol? Você vai ler? Eu leio? A Michelle está nos dando suporte. Bom, então vivemos em um momento complexo com o retrocesso das políticas públicas, agravado agora com a pandemia. OSCs se voltam a depender cada vez mais do assistencialismo para manter seus serviços. Você acredita que as secretarias municipais devem ceder a esse retrocesso e realizar também esse assistencialismo em cada município, utilizando suas equipes para tal? Roberta, Juliano, você me apertou sem me abraçar, né? Essa foi boa, né, Juliano? Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, gente. Eu comecei a minha fala falando do estado suicidário, né? Por quê? Porque isso que está acontecendo está um tensionamento. Nós estamos vivendo uma crise política. A gente não tem uma coerência entre a esfera federal, estadual e municipal. E aí, enfim, isso está um caos, né? E aí cada município vai fazer como ele quer. Né? O nosso governo federal já está numa onda de... Vocês estão me ouvindo? Sim. O nosso governo federal, ele já está numa onda de retrocesso, quando ele congela todos os orçamentos, gente, a gente sabe disso, né? Antes da pandemia. Enfim, eu não acho que isso é muito da nossa alçada, infelizmente, porque nós elegemos, né, as pessoas, e depois de um tempo, a macropolítica não é muito a gente que faz, né? Mas a gente faz a micropolítica, Juliana. É aí que eu quero colocar a minha lente. Os franceses, ele tem esse termo, né, onde você vai colocar a sua lente. Eu quero colocar a minha lente, que mesmo que isso esteja acontecendo em alguns municípios, né, onde você, como técnico, pode localizar um espaço de garantir direitos. Né? Onde você, como técnico, porque quem põe a mão na massa é você. Tem toda essa tensão macropolítica. Isso está acontecendo o tempo todo. Né? Então, o que cada um de nós pode fazer para não cair numa leitura assistencialista? O que cada um de nós pode fazer para sustentar nossas políticas públicas?
né? Eu acho que é isso. Assim. Não é sozinho. Isso também eu vou dizer para vocês. Né? Não é sozinho. Né? É preciso que a gente trabalhe em equipe. Né? As equipes são muito importantes. É preciso, como a Caroline citou, é preciso que a gente se junte entre as políticas, né? E que a gente se apoie e se ajude. Né? Isso eu acho. Assim. Então, o que vai acontecer macropoliticamente, só Deus sabe, porque a gente vê cada disparate, gente. Vocês viram, não sei se vocês viram, o nosso ministro da Educação, porque eu sou professora. Então, eu sou regida pelo Ministério da Educação. Ele, muito mais simpático, achei ele até menos radical, né? Ele mentiu e ele tinha um doutorado. E um pós-doutorado, porque para você fazer um doutorado, vocês viram isso. Aí, o cara da Universidade de Rosário, o reitor, onde ele disse que tinha um doutorado, falou. Então, a gente está vivendo, Juliana, eu acho, situações cotidianas para nos despotencializar, né? E, às vezes, muito perversas. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer onde a gente pode fazer, porque a gente não manda, né, numa secretaria municipal, a gente integra. Qual normativa vai sair dali? Você está entendendo? A gente não manda. Mas é a gente que está incomodando. É a nossa equipe que está incomodando. É a gente que está se associando com as equipes. Eu não sei se eu te respondi, porque você me apertou sem me abraçar. Não, uma boa, Juliano. Se eu voltar a ser professora, isso está anotado, hein? Você me aguarde. E aí a gente entra também com a pergunta da Júlia, né? Que quais são as possíveis estratégias para cuidar da saúde mental, qualidade de vida dos trabalhadores da ponta, das políticas públicas nesse momento da pandemia. Eu só queria acrescentar que um dos motivos também da nossa live foi porque a gente, na reunião da Recriade, a gente desabafou, a gente contou assim dos nossos desafios, né? Aqui na nossa secretaria, até daqui a pouco eu vou chamar o Carlos para dar uma palavra, mas é cada dia uma normativa, é cada dia uma coisa que a gente tem que ler. Às vezes eu me preparo para ir para o CREAS, eu venho para a promoção social. Então são muitos desafios e que a nossa, de fato, né, nosso corpo, porque eu entendo que nós emprestamos o nosso corpo, né, para a nossa batalha diária, né, ele também é afetado, né? A gente fica cansado, assim, com tantas demandas, sem respostas, né, Roberto? Não que a gente tinha anteriormente, mas eu acho que a gente tinha um pouco mais, assim, direcionado algumas ações, né? E hoje a gente vê, assim, né, vários desafios, assim, que cada dia é matando um leão por dia, né? A gente vai tentando esse enfrentamento meio que diário, né? Então, assim, eu noto que quando a gente trabalha com as crianças e adolescentes, né, que é a nossa rede, eu vejo o conselho tutelar, assim, sobrecarregado, né, então ele já tinha uma sobrecarga, mas eu acho que agora com a questão da pandemia, as coisas, elas não mudaram muito, né, a gente teve uma certa, uma intensidade nas questões de violação de direito, isso chega no CREAS, que chega também na básica, né, enfim, a escola, que também era uma ponte de conversa conosco dentro dessas violações, também não está ali, né, em loco a criança. Então, são vários pontos, mas eu entendo isso, eu entendo que o nosso corpo, ele também, né, ele pode adoecer, né, não pela pandemia apenas, né, não pelo coronavírus apenas, né, mas também por esses desafios, né. E aí, então, segue a pergunta da Júlia. Então, Júlia, eu acho o seguinte, eu acho que para enfrentar essa pandemia, a gente precisa de duas saúdes, a saúde física e a saúde mental. O que acontece é que muitas vezes a gente fica tão assim, neurótico com a saúde física, né? Evitar isso, porque o vírus é o capeta, né? Ele pula, aparece de trás dos postes, agarra o povo, assim, porque quando ele começa a gente vê como que aumenta de um dia para o outro, né? O número de mortes no Brasil, né? Que é muito triste isso. Acho que a gente... Meu respeito às famílias que perderam pessoas, né, no Covid, porque está demais. Então, eu acho, gente, que como que a gente cuida da saúde mental?
Isso aí é um desafio para todos nós. Primeiro, a nossa saúde, não é só saúde mental como trabalhador, né? Eu acho que a gente tem que perceber o que nos faz bem. Isso que eu estou falando para vocês, assim. A gente tem que tentar manter uma rotina, né? Eu acho. A gente tem que fazer algum tipo de exercício. Vocês sabem que vários países da Europa, eles não fecharam os parques e tal, porque eles viram que as pessoas precisavam fazer exercício, assim. Tinha hora, tinha monitoramento, assim. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que cuidar do corpo também. A gente não pode esquecer disso. É muita tensão, isso é muito desafio. Mudou tudo, não é? Tentar uma rotina, e isso, assim, ter algum tipo de alegria no cotidiano, sabe, gente? Assim, o que te dá alegria, né? É cantar, né, Carol? É ler, eu não sei, gente. É ficar com os filhos da gente também, né? Brincando em algum momento, ter tempo para isso. Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito mais ampla, né? O Conselho Federal de Psicologia super preocupado, né, com a saúde mental das pessoas, dando cartilha, né? E no trabalho? Então, isso aí a gente tem que cuidar na vida, né? Eu acho que no trabalho a gente precisa. Eu acho interessante isso que vocês me falaram, né? Que vocês fizeram um desabafo. A gente precisa criar uns espaços de desabafo mesmo, gente. Porque está todo mundo com a corda no pescoço. Assim. Eu vou falar para vocês, como professora, que passou para o sistema remoto de um dia para o outro, sem capacitação alguma, né? A aula da graduação, a primeira aula da pós-graduação, começando no dia que a PUC fechou todo, e a minha disciplina na segunda, no primeiro dia, recebendo a aula. Gente, quem aguenta isso? Assim? Está todo mundo exausto, né? Eu estou exausta, esgotada. Mas, então, eu acho que em cima dessas questões, a gente tem que criar espaço, talvez, de partilha disso. Eu acho que é importante a gente falar um pedacinho no trabalho de queixa, hora da queixa, vamos queixar. Queixou, vamos fazer. Né? E vamos pensar coletivamente como que a gente vai sustentar esses desafios. Isso eu insisto, gente. A saída é pelo fim. Se a gente for viver sozinho, a gente vai pirar. Sinceramente, assim. Eu acho. E acho, olha para vocês verem, a rede virtual é uma nova linguagem, mas ela também cria possibilidades. Se não fosse a rede virtual, eu não estaria aqui hoje com vocês. Vocês entendem, assim? É uma coisa, a gente tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa... Então, vamos potencializar as boas, né? E não vamos ficar purgando as ruins, né? Purgando a nossa alma. Sei lá. E acho, Roberta, que a gente passou por várias fases nessa pandemia. A gente passou por um lado muito desesperado, né? Por um lado amedrontado. E eu acho que, assim, obviamente nós estamos tendo o nosso cuidado, a gente vem trabalhar, né, normalmente, mas eu acho que a gente está conseguindo, de fato, assim, encontrar aí saídas mesmo, né? E isso é muito importante, esses momentos. E foi bem interessante porque aconteceu bem isso na nossa rede da criança. A gente ficou um tempo sem se encontrar e eu falei assim, eu acho que eu vou pensar no modo remoto, né? E aí a gente conseguiu, no modo remoto, cada ator falou um pouquinho de como estava atuando, os desafios, né, que são inúmeros. Então, a gente teve esse tempo e depois a gente já pensou em ações. Como eu falei, a live foi uma saída possível, né? Ah, sim. E aí vocês podem, gente, conversar, trocar, ver pessoas que vão tentar ajudar, sei lá, né? Sim. Fabiana, então, a gente está caminhando para o fim. A Fabiana coloca que é muito bem colocada essa fala sobre a intervenção tecnológica. Percebemos a fragilidade dessas pessoas em relação ao acesso e dificuldade em acessar os direitos. Tenho vivenciado isso no cotidiano fortemente. A Fabiana é uma coordenadora do CRAS Leste 1 aqui no município. Mas, Fabiana, com certeza, eu acho, assim, isso que eu falei, que a gente está na mesma tempestade, mas no mesmo barco, né? Eu acho que a desigualdade social ela nunca foi tão revelada no nosso país.
igual com essa pandemia. Acabou, desmascarou tudo. Né? E uma delas, o pessoal da educação vê isso. As escolas privadas, todo mundo com a internet, a educação paralisada. Né? As pessoas não têm acesso. Né? As pessoas não têm acesso, elas não sabem, elas têm um celular, um vizinho, enfim. Eu acho que é isso sim. Agora, a importância, gente, de que vocês tentem chegar a essas pessoas, né? E com as que vocês chegam, o que vocês vão fazer, porque elas não sabem como chega a ter acesso ao benefício, agora já foi implantado, mas o que faz, o que não faz, elas não sabem. Elas precisam, muitas vezes, né, do básico, não é? Então, eu acho que é muito desigual e é muito angustiante. Né? Por isso que eu falo que é preciso partilhar. É preciso partilhar, porque às vezes no grupo também encontra-se alguma saída, percebe? Assim, a gente pode, às vezes falando, né, pensando, né, sei lá, muita gente pensando junto, né, depois de queixar. Primeiro queixa, importante queixar. Depois, não ficar queixando o resto da vida, porque não dá. Né? Depois, pensa junto, né? Porque está difícil mesmo. Eu acho, Fabiana, que está muito difícil. Né? E até na reunião, a gente conseguiu fazer esse link, porque os CRAS, eles têm recebido essas informações das famílias, dessas dificuldades de acesso ao material didático, e a gente conseguiu levar isso para a educação. Então, foi bem bacana como a gente fez essa troca, até para pensar nesse diagnóstico que nós queremos fazer dessas famílias com mais dificuldades. Um dos pontos foi que a escola, muitas vezes, não encontra o aluno, mudou de endereço. Então, a vigilância também, a Maria, que é responsável pela vigilância, já conseguiu, assim, né, um diálogo com a educação para aproximar tudo isso. Então, assim, são desafios, mas também saídas, né? Eu sou bem otimista, assim, é um pouco do meu perfil, né? Então, eu acho que a gente tem mais é que trabalhar nesse dia a dia e tentar, no coletivo, eu acho que unir essas forças, né, Roberta? Eu acho que a pandemia, ela, assim, nós não temos um fim para ela, nós não sabemos. Então, eu acho que a gente... Carol, eu não acho que isso é ser otimista, eu acho que isso é apostar na vida. Gente, tem a pandemia, tem gente morrendo, tem um céu maravilhoso, porque a poluição diminuiu. Assim, não, tem um monte de flor brotando, vocês percebem? Assim, a gente tem que apostar nisso daí. Olha, a Isabel está lembrando esse atendimento à distância, que eu acho que é importante, né? Eu acho que a Carol traz essa importância, né, de inventar, essa importância de ter mudado, né, o timing da pandemia. A gente não sabe agora, gente, esse negócio parece que vai durar. Então, a gente, que antes dava para pensar assim, vamos esperar passar, né? Agora a gente não pode esperar, você percebe? Assim? Então, eu acho que nesse momento também a gente precisa se posicionar pensando que a gente pode ter isso no médio prazo também. Isso que eu falo do agora, né? Tá. A Bárbara, então, coloca que gostaria de ressaltar também o que de positiva a pandemia me apresentou nesse momento delicado. Pude confirmar ainda mais a valorização da família e a sua potência de ressignificar formas às de se adaptar. Como sempre, as respostas durante minhas intervenções estavam com elas, famílias. Estejamos atentos e preparados para a militância e empoderamento dessas famílias, valorizando seus arranjos e garantindo os seus direitos. Sim, eu sempre acho que em algum lugar as coisas estão funcionando naquela família, coisas estão circulando. Eu sou dessa aposta, né? E acho isso que a Bárbara trouxe, a gente pode pensar, gente, é tão engraçado isso. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo jóia? Só vou fechar aqui. Por exemplo, nas famílias, os pais que não ficavam com os filhos, isso eu vi a minha vizinha, assim, começou a pandemia, e eles brigando, uma brigada. Depois de um tempo, você vê vários momentos, eles brincando. Os pais com os filhos, sabe, gente? Eu acho que é isso, assim.
tem possibilidades, e a gente aqui tem que ter a sensibilidade de ver onde está a possibilidade. Porque muitas vezes, como não está igual, a gente insiste no que a gente já conhece. E não vai funcionar, porque está tudo diferente. Aí a gente pode ter a sensibilidade de ver o que eu posso fazer de diferente, né? Onde que está essa saída? Bom, então... Eu vou deixar o Carlos dar uma palavrinha e aí eu já finalizo com você. Bom, boa tarde, professora. Boa tarde aos participantes também. Na verdade, é só uma palavra de agradecimento, de emoção em saber que tem tantas pessoas envolvidas numa rede que ela se tornou uma referência, não só para âmbito municipal, oxalá em âmbito nacional. Esperamos ter uma grata notícia aí na próxima quarta-feira, capitaneada aí pela Carol, mas logicamente com braços e cabeças muito pensantes e atuantes com todos aqueles que estão nessa rede. Então, de pronto, eu quero agradecer a todos os parceiros, a todos aqueles que estão aí envolvidos nesse momento tão importante, porque pessoas passam, ideias, elas podem se concretizar, mas as ações vão demonstrar o que é o trabalho executado. Então, por isso, eu quero agradecer o desprendimento, a generosidade da professora, Carol, em estar, assim, se disponibilizando em compartilhar tão rico conhecimento e experiência que é de sua vivência aí em todas as áreas de atuação. Então, eu agradecer demais, viu? Eu que agradeço você. Eu que agradeço, eu já tenho um trabalho com a secretaria, eu tenho muita admiração, eu conheço a assistência, conheço um pouco da rede, então eu quero parabenizar vocês também, até pela Recriade, assim, por isso e pela concretização de outras formas de trabalhar, fazendo live, partilhando, tentando o sistema remoto, porque as coisas estão acontecendo. E aí vocês podem realmente sustentar as políticas públicas. Vocês que estão de parabéns e muito obrigada pelo convite. E eu acredito que é um caminho que ele pode até, de algum tempo, ele se tornar mais concreto, mas é um caminho sem volta, professora? Aqueles que não manejaram esse sistema, tivemos que aprender, estamos aí disponíveis a compartilhar com os demais atores. Inclusive, isso é uma das demandas hoje dos trabalhadores do SUAS, em ter equipamentos disponíveis para isso, e a obrigação dos gestores municipais a tentar viabilizar. A gente sabe de todas as dificuldades administrativas, mas onde há boa vontade, onde há o desejo de acontecer, as outras coisas vão cair por terra. Então, é agradecer mesmo e desculpar por não estar desde o início. Inclusive, quando começou a live, eu estava numa reunião aqui no gabinete, as meninas pediram licença para outro espaço, e eu estou finalizando uma portaria aqui, que também amanhã a gente vai dar uma notícia aqui no município, onde 244 pessoas serão contempladas com as suas unidades habitacionais, então eu preciso finalizar essa portaria para publicar amanhã. Mas, de qualquer forma, agradecer imensamente, parabenizar de público aqui todos envolvidos. Uma pessoa ou outra acaba aparecendo mais por ter que capitanear mesmo, mas a coletividade é que faz esse trabalho e essa rede cada dia mais forte e mais estreita. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante, com certeza. Obrigado, viu? Obrigada. Muito rápido a passagem, mas é de agradecimento mesmo, viu? Obrigadão. Tchau. Tchau. Eu acho, então, que a gente pode, finalizar. Eu agradeço você tão disponível, tão próxima. Sem dúvida, o modo remoto facilita, É muito importante isso. A gente vai caminhar com as lives. A próxima convidada é a professora Regiane. A gente quer trabalhar um pouco desse comportamento infantil em casa, como é que as crianças estão aí nessa questão da sua saúde mental. A gente também fala muito da nossa, do adulto, Mas é importante também falar, da criança e do adolescente, então ela vem também contemplar. Então, eu agradeço, eu acho que a gente tem aqui bons encontros também, E sem dúvida você faz parte, disso.
Eu sempre tenho bons encontros com vocês. Muito obrigada. Força para todos. Nós vamos enfrentar e vamos sair dessa. Ok? Vamos. Tchau, queridos. Faltou o café. Muito obrigada. Eu agradeço todo mundo que participou. Muito obrigada, viu? Um beijo grande. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau.